Olá, pessoal! Mais um Mar em Ação e Conexão. Hoje temos como convidadas as estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista Unip, Lívia Santos e Maria Giovana. O tema de hoje será o uso sustentável do mar, dos oceanos e os recursos marinhos e como um profissional de RI pode se envolver na promoção da vida na água. Rufem os tambores para as nossas convidadas. Boa noite, Lívia. Boa noite, Maria. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Se apresentem para os nossos ouvintes. Oi, pessoal, eu sou a Lívia, eu sou estudante de Relações Internacionais, estou no 5º semestre e eu estou muito ansiosa para esse podcast. Olá, gente. Eu sou a Maria Giovana, sou estudante do 6º semestre de Relações Internacionais e eu estou muito ansiosa para esse podcast também. É isso aí, meninas. Bem, alguns dias atrás foi realizada a COP26. Caro ouvinte, se você não sabe o que é a COP26, é a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Todos nós estamos sentindo aí a mudança climática, um dia muito quente, um outro dia muito frio, países onde nevava 50 graus. Então, todos nós estamos passando por a mudança climática e o mundo precisa tomar uma ação decisiva, os países e as pessoas. E foi na COP26 que houve a discussão sobre a questão do mercado de carbono, promessas para reduzir desmatamento, emissões de metano, a questão do combustível fóssil, o famoso petróleo. Então, tudo isso foi discutido na COP26. E um ponto interessante foi a questão do aquecimento global de 1,5 graus e a elevação do nível dos mares. Nesse contexto, a gente consegue ver o papel do mar, né? Entender que se o mar muda, se o mar é afetado, todos nós somos afetados. Lívia, você pode nos falar um pouquinho sobre a consequência que tem para a humanidade se a gente não cuidar do mar? Qual é o papel do mar dentro do contexto internacional, climático e econômico? Claro, posso sim. Vamos lá, então, né? Os oceanos, eles têm um papel muito importante nessa área. Eles basicamente compõem 2/3 de toda a superfície terrestre e eles são os principais reguladores térmicos do planeta. E além disso, os oceanos eles também distribuem umidade, eles controlam as temperaturas, amenizam o efeito estufa, né? Eles vão lá e retiram carbono e metano da atmosfera. Eles produzem metade do oxigênio disponível em todo o planeta. E além disso, eles também fornecem alimentos a milhões de pessoas. E justamente por causa disso, se a gente não cuidar do mar, as consequências elas vão ser desastrosas para a humanidade inteira e para o planeta também. A gente perderia não somente as atividades comerciais e marítimas, né, que beneficiam tantas pessoas, mas também a nossa própria vida como a gente conhece atualmente. Verdade, muitas nações, cidades estão no nível do mar, né? Lá no próprio Brasil, as principais capitais, muitas estão ali na costa marítima. Então, se o mar se elevar muito, nós teremos cidades inteiras perdidas, como já está acontecendo em vários países, na Polinésia, na Oceania. Então, é muito importante a gente cuidar do mar. A ONU, né, que é onde tem a conferência, a COP26, ela é uma organização internacional e vocês, como estudantes de RI, devem entender melhor do que os nossos leitores a importância da ONU. E, caro leitor, a ONU ela vem para trazer discussões como pobreza, fome, conflito e desenvolvimento sustentável para que os países possam ter um ambiente de diálogo e possam chegar a soluções conjuntas. E nesse sentido, a ONU desenvolveu um plano de ação global que tem metas até 2030, que são chamados de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo é lidar com os grandes problemas que afetam toda a humanidade. E a pergunta é, o que são esses objetivos, né? O que eles têm a ver com o mar? E a Maria pode explicar isso melhor para a gente. Os ODS, como disse Abigail, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza, a fome, oferecer educação, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas inclusivas até o ano de 2030. No caso, né, nesse episódio, a gente vai focar na questão do mar, que é o objetivo 14 da ODS, que fala sobre a vida no mar. Por exemplo, alguns objetivos da ODS 14. Por exemplo, tem a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos recursos de implementação do direito internacional, ou seja, nessa meta, né, a gente procura
falar da questão como usar sustentavelmente o oceano e também como a gente pode implementar no direito internacional. A gente tem a questão também da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Também a gente tem outras partes, como a gente, além da questão sustentável, né? A ONU procura falar da questão dos pescadores artesanais, como que a gente pode fazer uma economia sustentável e, ao mesmo tempo, preservar os mares, tá? Então, a gente tem a preocupação de fazer a questão econômica e a questão sustentável. A gente também procura aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa e usar o mar ao nosso benefício e, ao mesmo tempo, fazer essa conservação, tá? Sim. É muito interessante, né, ver que os objetivos, eles envolvem diferentes aspectos, tanto econômico, social, político, científico. Para cuidar do mar e para cuidar do meio ambiente, todas essas coisas, elas devem ser trabalhadas em conjunto. E destacando a meta de número 14C, que tem o objetivo de assegurar a conservação e o uso sustentável por meio do direito internacional, ou seja, ele especifica bem, né, como refletido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ou seja, existe um documento para guiar os países a como usar o mar, a como definir território marítimo, a como cuidar dos ecossistemas, a como incentivar a pesca legal, né, do mar. Então, tudo isso a ODS 14 ela fala. E talvez você nunca tenha ouvido falar o que é a Convenção do Mar, por que que existe esse documento, né? Então, ele é muito importante. E a Lívia sabe melhor do que eu sobre a Convenção do Mar. Então, gente, basicamente a Convenção das Nações Unidas, né, sobre o Direito do Mar, ela foi adotada em Montego Bay, na Jamaica, no ano de 1982, mas ela só foi realmente entrar em vigor de forma internacional em novembro de 94, alguns anos depois, né? E ela é muito importante porque ela trata de todas as questões controversas existentes com relação ao direito marítimo. E além disso, ela também destaca muito a importância dos oceanos e também da sua preservação, né, para a humanidade. Inclusive, houveram inúmeros desastres ambientais que ocorrem a todo momento e prejudicam o ecossistema inteiro. O óleo, ele afeta a humanidade, né? O óleo que a gente conhece como petróleo, principalmente, né, com relação ao mar, ele afeta a imunidade até a reprodução da fauna marinha. Então, ele afeta muitas coisas, como ocorreu, inclusive, com os vazamentos de petróleo que atingiram o litoral do Nordeste em agosto de 2019. E o petróleo cru, ele também já atingiu ecossistemas brasileiros protegidos, como reserva biológica de Comboios e também a praia de Pontal no Ipiranga, que são regiões, né, onde ocorre a desova de tartarugas marinhas. E também o petróleo, ele é um óleo escuro que, ao ser lançado, né, no ambiente aquático, ele acaba formando uma grande barreira que impede a penetração de luz. E isso impede o quê? Impede que o fitoplâncton realize a fotossíntese, o que afeta negativamente os seres vivos. E o petróleo, ele também é capaz de intoxicar os animais marinhos, como ocorreu no dia 5 de novembro, né, de 2015, que foi quando o famoso caso da barragem de Mariana ocorreu, né? A barragem de Fundão. Sim, todos nós lembramos, né? Sim, sim. A barragem de Fundão da mineradora Samarco, né, ela se rompeu e isso causou uma grande enxurrada de lama. A lama, ela devastou todo o distrito de Bento Rodrigues, né, que fica no município de Mariana, em Minas Sim. Gerais, e também destruiu casas, ocasionando a morte de 19 pessoas, incluindo moradores, funcionários da própria mineradora também. E além disso, né, além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do rompimento das barragens, ela provocou um grave impacto ambiental, assim. Verdade. Então, a Convenção do Mar, ela é um documento, um guia para os países resolver problemas e também encontrar soluções, né? Como fazer a parte de pesquisa científica, a parte de território, a parte de navegação e a parte de conservação também, como a Lívia falou. Um problema que aconteceu aqui no território, né, terrestre do Brasil, no meio do país, mas acabou atingindo você tomar a parte, né, do mar, o setor marítimo, e isso afetou todo um ecossistema que vai ter também seu impacto em escala global. E quando a gente ouve essas coisas, quando a gente ouve esses desastres, a gente não imagina as consequências a grande escala.
todos nós acabamos precisamos saber mais sobre a convenção, sobre como ela é importante. E é interessante que na Convenção do Mar, no artigo 36, fala que o mar, o oceano e seus recursos é patrimônio comum da humanidade. Não é só um país que tem que cuidar, não é só uma pessoa que cuidar, todo mundo tem que cuidar do mar e do meio ambiente. E para isso, como é uma cooperação, precisa de uma cooperação conjunta, né, internacional, e a ONU, a conferência da COP26, a Convenção do Mar são passos importantes, mas, caro ouvinte, você também tem que fazer a sua parte, não só localmente, na sua casa, em como você lida com o seu lixo, como você lida com a sua alimentação, mas também incentivar, né, eleição, incentivar candidatos, incentivar acordos que possam beneficiar não só os seres humanos, mas também o meio ambiente. E nesse sentido, para nós encerrarmos o podcast de hoje, é interessante, deixo a pergunta para vocês duas, que serão futuras internacionalistas, como que um profissional de relações internacionais pode ajudar com que o país, com que as nações consigam atingir as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Então, né, algumas das medidas, né, que poderiam ser tomadas para tentar aumentar o conhecimento científico seria justamente desenvolver as capacidades de pesquisa na área de tecnologia marinha, eliminar os subsídios, né, que contribuem para a pesca ilegal, que é extremamente prejudicial, minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive também por meio do esforço, né, do reforço também da cooperação científica em todos os níveis, né, que existem. Verdade. Global. Sim. Então, além disso, a gente também, quando a gente faz a nossa carreira, né, na questão, por exemplo, em ONU, a gente pode ter uma grande capacidade de coesão, né? A gente pode estar influenciando a nossa comunidade e Sim. também as nossas empresas que a gente pode estar trabalhando no futuro. Então, é muito importante o nosso conhecimento, tá? Para passar para a população e para a empresa, né? No governo, empresa. Verdade. Maior divulgação desses conhecimentos, né, sobre os documentos, sobre as ações, sobre o impacto das nossas escolhas. Muitas vezes, óbvio que a questão da educação, da saúde, da segurança é muito importante para a nação como um todo, mas cuidar também do meio ambiente, cuidar do mar, o mar faz parte do meio ambiente. Muitas vezes a gente foca muito na Amazônia, e esquece um pouco que o mar, o rio, o lago, as fontes de água, elas são muito importantes para o país, para a humanidade, para o sistema como um todo. E é isso, pessoal. Nosso podcast, infelizmente, está terminando. Lívia e Maria, foi um prazer ter vocês no Mar em Ação de hoje. Acredito que os nossos leitores tiveram seus cérebros turbinados pelo conhecimento compartilhado. E abro espaço para vocês se despedirem dos nossos leitores. Muito obrigada, pessoal, por ouvirem aqui o podcast. Espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais, né, sobre o mar, a Convenção do Mar, a importância da preservação. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima. Espero que estejam aqui no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mar em Ação. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos o episódio de hoje e fiquem mergulhados para o próximo episódio do meu, do seu, do nosso Mar em Ação.